A gente ouviu o Frei Fernando, e também a emoção que toma conta da gente. Na verdade, eu sou pesquisador, né? E minha tese de doutorado é a Igreja nos anos de chumbo, resistência e deslegitimação do Estado autoritário brasileiro. Aí pega 68 e 74. Quando eu resolvi ir para o arquivo, foi porque um professor, que é colega lá do grupo de não violência da USP, ele disse para mim: olha, Zé, deve ter algum documento sobre a igreja lá no arquivo. Não, algum. Né? E eu pensei que ia encontrar uma meia dúzia de documentos. Eu falei: é bom, porque ilustra um pouco do meu trabalho. Aí cheguei no arquivo, né? A coisa não é bem assim, né? Era até bom que tivesse alguns documentos, eu teria resolvido, né? Muitos documentos. Né? Os documentos dos órgãos de repressão. Então, na verdade, né, isso eu agradeço estar aqui, pelos dois grandes mestres que eu tive, que é a Ana Flora e o Frei Gorgulho, né? A visão de história que eu tenho, né? A minha geração foi muito marcada pelas aulas do Frei Gorgulho e da Ana Flora, né? Isso é notório. O Almir, que eu conhecia, porque eu fui professor dele, então eu disse para o Almir, como eu disse para a Ana Flora e para o Frei, que eu queria vir para ouvir, né? E eu queria muito encontrar o Frei Fernando, o Frei Beto, o Frei Oswaldo, o irmão da irmã Maurina, né? Porque eles são muito importantes para mim, né? Se o Frei Beto não me ajudar, se o Frei Fernando, se o Frei Oswaldo, não dá, né? Eu estou trabalhando com aquilo que a repressão deixou, né? E eu estou trabalhando com a dor, estou trabalhando com o sofrimento de pessoas, né? E isso eu tenho muita consciência de quanto isso é muito sério, né? Muita consciência. Então, a condição para mim avançar em determinadas coisas que eu leio é o Frei Fernando, o Frei Beto não é culpado, é o culpadíssimo, mas pelo menos de vez em quando aceitaram um e-mail meu para falar: Frei, aqui tem um nó, né? Não pode, né? Eu estou mexendo com a dor, né? É uma tese de doutorado, né? Mas se não tiver fundamento ético, não acho que não serve para nada, né? Até porque eu parto de um princípio que é o seguinte, né? Nenhum livro, nenhuma tese, né, é maior que a dor que eles sofreram nos cárceres da ditadura. Isso é muito tranquilo, né? Isso é muito tranquilo. Nenhuma tese vai ser superior ao sofrimento do Frei Beto, do Frei Fernando, do Frei Ivo, do Frei Tito, nenhuma tese. Então isso para mim é muito tranquilo. Eu me encontro com eles, né? Inclusive com o secretário, eu pessoalmente não conhecia, né? Eu me encontro com eles porque ao passar pelos documentos da repressão, né? Está lá, o secretário Luiz, o Frei Beto, o Frei Beto, eu estou nem animado aí nas fichas, porque eu sei que é tanto trabalho que eu tenho pela frente, que eu falo para a menina: não, vamos deixando, né? Depois que eu me acidentei, aí complicou um pouquinho mais. Outro dia, por exemplo, eu estava passando por um documento da SNI, porque na verdade não é só do DOPS, né? É do DOPS, o CI tem documentos assim, a perda de vista, né? Aí eu estava passando por documentos da SNI. Eu tinha acabado de ler o livro do Frei Beto, do Frei Fernando, né? Que é o Frei Beto escreveu, belíssimo, né? Triste, dolorido, mas perto, né? Aí, e o SNI é um documento assim que ele produzia por volta de pelo que eu entendi, pelo que eu li, uns 200 exemplares. Inclusive enviava alguns exemplares para a gente da igreja, né? Eram informes do SNI sobre o comunismo internacional, onde tinha algumas páginas só dedicadas ao movimento religioso. Só dedicado ao movimento religioso. E interessante, eu tenho lido aqui. E o SNI fica puto da vida porque o Frei Beto com carta da prisão. É interessante isso aí, né? Porque o livro do Frei Beto estava tendo muita repercussão no exterior. E o pessoal da repressão fica puto da vida com isso aí. Inclusive, em um determinado momento, eles ainda resolvem corrigir o Frei Beto, né? Eles falam assim: olha, foi longe demais o momento na casa da prisão que o Frei Beto fala assim, o Frei Beto compara aquele martírio ao martírio dos primeiros cristãos.
Aí o cara do SNI fala assim, não, isso já é demais, aquele já foi longe demais. Mas o interessante, né? O interessante era que estava repercutindo as denúncias do exterior e cartas da prisão, como o documento que o Frei Fernando falou, né? Repercutiu porque o SNI está lá, está em cima, né? Eles acompanham. Se o Frei Tito imaginou ou não, como disse o secretário Luiz, que os órgãos de repressão o acompanharam, olha, pode ter imaginado. Eu sou muito honesto com vocês. Quando eu fui pesquisar, eu tinha uma visão. Eu falo que eu saio da pesquisa muito diferente do que eu entrei. A repressão no Brasil, ela foi muito mais extensa e profunda do que a gente pode imaginar. Para os dominicanos, eu queria depois pedir licença para vocês, para ler alguns trechos. Os dominicanos estão cercados muito antes de 69. Eu tenho documentos aqui de 68, os dominicanos estão cercados. Então, os documentos da repressão me faz levar a essa leitura. Tá? Então, o que acontece com os três de 69, portanto, é um ano depois, mas eles já estão na prova dos dominicanos. Os documentos, pelo menos, falam isso. Enfim, eu queria, antes de começar aqui a leitura de alguns trechos de documentos, o secretário Luiz falou, eu estive no debate sobre a anistia, né? Estive assistindo, porque conversei com a Rose Nogueira, tudo, até que me prometeu que me dá uma entrevista. Conversei também com quem ficou preso com o Padre Maurina, também promete que me dá uma entrevista, né? Que é a Dulce Maia, ela falou que ficou presa com a Madre Maurina, né? Sobre a Madre Maurina, descobriu algumas coisas. Eu acho que assim como o padre Henrique Pereira Neto, a Madre Maurina também pagou um preço muito alto, né? Enquanto dor, pelo que significava o clero de Ribeirão Preto. Falei com o Dom Angélico por telefone, ele também disse que me recebe. É nítido, a Madre foi torturada porque o clero de Ribeirão Preto era subversivo aos olhos da repressão. Pelo menos os documentos a mim estão indicando isso aí. Mas, numa das falas do secretário, ele disse assim, que eles foram vitoriosos. Eu acho que foi. O Flávio Tavares, lá na conferência sobre anistia, ele falou assim, na fala dele, que as esquerdas haviam sido derrotadas. Aí deu as explicações, tudo direitinho lá. Eu, na hora de falar, pedi licença, né? Porque eu queria fazer a pergunta para ele. Aí eu falei assim, antes de fazer a pergunta para o senhor, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que não. Né? Militarmente foram. Acho que militarmente foram vencidos, está claro. Militarmente. Essa não. Né?